Bom, nossa economia e desenvolvimento dessa semana, primeira semana depois da eleição definida, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, graças a Deus, o país está hoje, acho que saindo das trevas e entrando num momento assim de mais iluminismo, né? Na nossa política, na nossa economia, no futuro deste país. Eu tenho a certeza disso, né? Que nós vamos entrar num novo período de prosperidade. O pessoal vai chiar, claro, tal, porque tem o lado perdedor, sempre foi um lado que votou contra o Brasil, quis sempre o mal do Brasil. E nós estamos nessa luta toda, mas seremos vencedores. O Brasil vai ganhar. A esperança venceu o medo. O medo que eles tinham era o medo de que ganhasse o Bolsonaro, que agora vai moralizar este país. E a sociedade está com ele. Está contigo, Bolsonaro. Vamos moralizar este país. Estou recebendo aqui o nosso consultor empresarial, Antônio Carlos Nazi. Nazi, prazer em tê-lo aqui. Tudo bem. Mais relaxado agora? Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Foram momentos bem intensos essas últimas semanas. Não é? Foi a melhor coisa para a economia brasileira, para o futuro do país? Eu creio que sim. Eu tenho a esperança, não é, que o Bolsonaro vai montar uma equipe de gente competente, mas, acima de tudo, de gente honesta. Nós tivemos... Eu sou um crítico do Fernando Henrique Cardoso, você sabe, não é? Eu também. E, então, o que nós temos que evitar é o que aconteceu desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, passou pelo Lula e se consolidou com a Dilma. Ser rodeado de gente vigarista, ladrão e incompetente. E aparelhamento do Estado com essas pessoas. Então, eu creio que nós vamos dar um corte nessa situação. E espero que o Bolsonaro está com gente, no primeiro momento, assim, competente. Fico muito feliz que o Lorenzoni vai chefiar a Casa Civil, é um político hábil. E o Paulo Guedes é um economista conhecido pelas suas posições bem liberais, mas ele é um cara competente, não é? Então, eu espero que essa discussão aí de unir o Ministério da Fazenda, do Planejamento, Indústria e Comércio, os industriais não gostaram. Se nós olharmos lá no tempo da Revolução, com o tempo do Delfim, tinha o Veloso, que era o ministro do Planejamento, e o Delfim, e o Indústria e Comércio Pratini, e o Delfim comandava e desmandava, era o ministro da Economia, não tinha. Como o Simonsen foi numa determinada época também, né? Ou seja, quer dizer, não é novidade essa junção. O que, na verdade, na ocasião ocorria é que as três pessoas, o Delfim, o Veloso e o mesmo, no caso depois do Sinos, também com o Pratini, eram pessoas que tinham afinidade, né, técnica e política também. Queriam o bem do Brasil. Então, eu creio que o Brasil pode voltar a crescer. Esses dias agora, nessa semana, eu estava num evento, nós estávamos discutindo com o Fernando Martins, é um cara que viveu 20 anos fora na Intel, e ele hoje está coordenando um programa muito interessante de integração, de interação e integração, todo o sistema agropecuário brasileiro. Vai linkar o produtor com o fabricante de máquina, com as cooperativas e tal. E eu estava conversando com o Fernando sobre a perspectiva do Brasil, e nós temos 178 milhões de hectares ainda agricultáveis, dos quais 50 milhões de hectares estão prontos. Tem que fazer infraestrutura, armazenagem. Quer dizer, o Brasil tem tudo para crescer 7%, 8% ao ano e sair dessa enrascada fiscal que está. Se você faz a comparação, eu até nem sabia, mas ele está me dizendo que, por exemplo, a China e a Índia não tem meia dúzia de hectares para plantar hoje, porque está tudo ocupado, ou por montanha ou por já está ocupado. Por pessoas. Não, que já estão plantando, já estão. Não é? Mesmo a migração do campo para a cidade, mas o campo está totalmente ocupado. Então, aí nós estávamos também comentando uma coisa: o que se come mais no mundo hoje? Peixe. Não? Mas não é o peixe pescado no mar, é o peixe de criação de peixe. O que o peixe come? Farelo de soja. Então, nós temos toda uma possibilidade de crescimento nesse país que, acabando com a roubalheira e botando gente competente, eu acho que nós vamos chegar lá. Agora, eu acho que é primordial que a gente faça um esforço para que, já que possa mexer ainda no orçamento para 2019, nós zerar o déficit primário, que está aí projetando aí 150 bilhões, mais ou menos 159 bilhões,
Eu acho que tem um esforço do Paulo Guedes e do Ministério todo, do governo Bolsonaro, de nós zerarmos, fazer um orçamento para zerar. Vamos ter que reduzir despesa, e buscar tudo é sacrifício. É tudo sacrifício. Eu acho que a reforma da Previdência não passa da maneira como está nesse governo, não? O Temer aprovar. Eu acho que a versão que eu entendo é que deveria ser fazer talvez uma auditoria completa com gente competente, um diagnóstico antes de fazer qualquer reforma. E acabar com os privilégios. Com certeza. Isso tudo na área pública, né? Isso é tudo na área pública. E sobretudo, né, é saber vender essa reforma da Previdência. Em primeiro lugar, porque é inevitável. Acontece na Suécia, a Grécia teve problema, a França, a Inglaterra, todos eles têm problema. Nós também temos problemas. Sim. Então, eu acho que seria precipitado, porque esse projeto do Temer não mexe nos privilégios. Ele fala muito na questão da idade, né, idade mínima e tal, mas não mexe para mim, é o essencial. Então, eu acho, se eu puder conversar com o Lorenzoni, eu acho que tem que fazer uma auditoria completa no sistema previdenciário brasileiro, diagnosticar por que nós chegamos nessa situação e quais são as perspectivas futuras. E fazer uma reforma de uma vez só, no ano que vem, abrangente. Mas se não mexer nos privilégios do militar, do funcionário público, o que vamos fazer? O problema é que esses privilégios estão amparados nos chamados direitos adquiridos. Esse é o problema. Estanca, daqui para frente não tem mais. Tudo bem, já é um caminho. Entendeu? Bom, outra coisa que está se falando também, que eu acho que é válido, nós estamos lá com 348 bilhões de dólares no exterior, aplicado no exterior. De reserva. Nós não precisamos desse valor de reserva. Eu acho que a ideia é essa que está sendo ventilada aí, de trazer uma parte, né, para equacionar a questão da dívida interna e do déficit primário, eu acho que é válido. Assim, né? Chegar a um nível de segurança, lógico. E uma coisa que eu estava ainda analisando historicamente, nós, em 1920, a gente tinha um superávit se exportava 20 bilhões de dólares. Né? Nós levamos 82 anos para passar para 50 bilhões de dólares. E sempre se falava lá na década ali, 2000, 2002 e tal, por que não se exporta 100 bilhões? Nós estamos exportando 200 bilhões hoje. 16 anos depois, estamos exportando praticamente 200 bilhões. E continuamos participando com 1% do mercado mundial. Quer dizer, a mesma coisa que nós participávamos lá em 1920... Percentualmente é a mesma. É a mesma coisa. Então, nós temos o potencial para faturar... Significa dizer, né, que o mundo cresceu muito mais. O mundo cresceu mais, exatamente. Então, são tudo perspectivas positivas que eu vejo. Não é? Bom, isso eu acho que a nível nacional a gente vai ter aqui uns 2 meses aí de assentamento, ver quem é que vai tocar o país, o Ministério. Acho que é válido reduzir para 15, 17 ministérios e fazer realmente um plano de governo sério, honesto, não é? E com soluções competentes, soluções básicas, objetivas, mas competentes, né? Viáveis. Coisa fazer. Bom, vamos para o Estado. No Estado, nós tivemos um resultado aqui, eu lamento profundamente, o Sartori perdeu, acho que a gente tinha que ter uma oportunidade de ter... Avançar nas reformas que ele fez. Que ele fez, mas está aí a democracia é isso aí, espero que o Eduardo Leite dê uma continuidade naquilo que está certo e faça as correções que achar que tem que fazer. Sugiro ao novo governador que mescle a juventude com um pouco mais de experiência. E eu acho que o Rio Grande do Sul tem condições de equacionando, né, essa dívida interna aqui. Eu me lembro, em 98, quando foi a negociação da dívida no governo do Brito, nós participamos um pouco diretamente, porque a gente fazia auditoria de alguns órgãos estatais, especialmente a Caixa Econômica foi liquidada na ocasião. Era para entrar a Banrisul, não entrou, muito bem. Mas se fez uma renegociação da dívida de em torno de 29 bilhões, 700 milhões. Nós já pagamos quase 30 bilhões da dívida e a dívida está 50 bilhões. Essa conta, no meu entendimento, conta de contador aqui, ó, pode, não sei se economista aceita, contador não aceita essa conta. Eu acho que nós temos que rever isso tudo, entendeu?
porque essa equaçãozinha matemática aí não está fechando. Mas tu está com esperança também aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que nós temos todas as condições de a gente voltar a crescer. O Rio Grande do Sul, eu sempre tenho dito, disse isso para o governador Sartori, a solução do Rio Grande do Sul é crescer 8% ao ano. A hora que crescer, voltar a crescer 8%, já cresceu, já cresceu 8% ao ano. Eu acho que o Rio Grande do Sul sai do buraco facilmente. Nós, é muito bom te receber aqui. Espero que venha com mais frequência, até porque o governo federal e aqui estadual estão encontrando mecanismos, projetos e tal, e seria bom ouvir sempre a tua opinião. Tá bom, querido. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Até já.